Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma programação acadêmica da 11ª semana Rede Pedagógica da Teoria à Prática. Para se inscrever é muito simples e não custa nada. Basta você ir em semanarede.com.br. Eu estava aqui mostrando um kit Rede Pedagógica, que tem esse livro aqui, que é uma preciosidade, livro do Celso Antunes. Outro dia, a Ana Tati, que é irmã do Paulo Tati, ambos são professores aqui da Rede Pedagógica, ela disse que estava adotando este livro aqui lá no Instituto Singularidades. Olha só, um grande privilégio. Este livro aqui, olha, que foi construído no ambiente da Rede Pedagógica, mais especificamente na 3ª semana Rede Pedagógica, que foi um dos maiores cursos online do mundo. O professor Celso Antunes escreveu esse livro aqui, com a colaboração de vocês que participaram daquele evento, a 3ª semana Rede Pedagógica, em agosto de 2020, em plena pandemia, e inspiraram o grande mestre Celso Antunes a escrever esta obra. Então, o kit Rede Pedagógica tem este livro, tem este CD de sucessos aqui, Trem da Alegria, muita música bacana, música de outros tempos, outra pegada aí, eu gosto muito desta época aqui. E o kit Rede Pedagógica também tem camisa da Rede Pedagógica, você pode escolher a cor. Estou mostrando aqui, olha, um azul, mas tem diversas cores, bordada atrás também. Eu estou usando aqui uma roxa, tá vendo? Tem tamanho pequeno, médio, grande. Gente, e o kit Rede Pedagógica você pode ganhar por meio de sorteios aqui na Semana Rede Pedagógica. Basta se inscrever e participar. Tem o último que foi lançado aí com a foto do professor Lino de Macedo, que está participando aqui hoje do minicurso, está ministrando o minicurso Piaget, Teoria e Prática, e na foto dele será sorteado um kit Rede Pedagógica deste e também um Pix de R$100. E o melhor investimento com esses R$100 talvez seja comprar um kit Rede Pedagógica. Ainda vai sobrar R$19,90, sabia? Porque o kit Rede Pedagógica é baratinho, A gente subsidia estes produtos, eles saem por apenas R$80,10. Muito baratinho, gente? Então, você pode comprar para presentear, ou você pode se inscrever no sorteio, arriscar a sorte e pode ganhar este grande prêmio aí, vestir essa camisa, Essa camisa que muito nos honra. Quero mandar aqui um abraço para Valmir Hansen. Também para Dulce 20. Moraes. Quero aqui, olha, a ela 123. Oliveira está dizendo que Lino de Macedo, maravilhoso. Realmente, professor, ele abrilhanta muito este evento, a 11ª Rede Pedagógica da Teoria à Prática. Abraço aqui também para Cris VKFR. Abraço para Criar Lúdico. Tá todo mundo querendo o kit Rede Pedagógica, gente? Bacana demais, Eu não sei nem qual dos 3 itens aqui, é mais precioso. Todos são muito preciosos, formam realmente um prêmio muito abençoado aí para quem é da educação e até mesmo para quem não é da educação. Quero aproveitar para sugerir que vocês convidem amigos e amigas para participarem dessa live interativa, clicando nesse aviãozinho aqui no cantinho inferior direito da sua tela. Convide as pessoas para participar deste bate-papo acadêmico. Deixa eu ver se o professor Lino já está aqui na nossa antessala para entrar e participar desta programação. Ainda não está. Mandou um abraço para mim. Nossa, na hora que eu fui ver o nome de quem estava falando isso, acabou que a tela sumiu. Mas vou mandar um abraço para você, que pediu, não sei o seu nome, depois você me fala qual é o seu nome, que eu quero citar aqui nesta live.
Edna Potenza, grande abraço para você. Erlândia, olha, está aqui de volta. Estava aqui ontem, está aqui hoje. Muito bem, Erlândia. Pronto, já vi o professor Lino de Macedo aqui na nossa live. Este passou o comentário dele aqui. Não posso mexer muito, porque o Instagram ainda está com instabilidade. Quando a gente mexe muito na tela, os comandos todos aparecem e a gente fica aqui sem, né? É como se ficar dentro de um carro sem volante. Basicamente, dá para vocês terem uma ideia do que acontece quando os comandos do Instagram desaparecem. Então, vou esperar que o professor Lino faça um novo comentário. Tem uma fila grande de comentários rolando, mas nós não vamos perder tempo aqui, porque eu vou citar o nome das pessoas queridas que estão participando aqui desta programação, como a Ilza, que também está aqui hoje. Fabiana Camargo também está dizendo que o professor Lino é maravilhoso. Ontem foi a Mara maravilhosa, hoje é o Lino maravilhoso, né? Então, só professores maravilhosos aqui na rede pedagógica. E só também, gente, olha, participantes, educadores, todo mundo aqui maravilhoso, né? Ó, Diego Gonçalves, abraço para você. Eu ia dizendo aqui, estão muitos homens participando da Semana Rede Pedagógica, muito interessante, né? Cada vez mais os homens participam aqui, participam ativamente, comentam, mandam perguntas, muito legal. Tânia _ Gui Gabela, que é de Portugal, grande abraço para você, que é de Portugal, né? A terrinha amada dos brasileiros. Abraço também para Clara, outro abraço para você, viu, Clara? Dilma 8568, que é da Bahia, grande abraço para você. Também aqui, ó, Cosméticos Planeta, isso, grande abraço para você que está participando aqui. Vilma Dovico, que é de São Paulo, abraço para você. Também, deixa eu ver se o professor Lino mandou aqui uma solicitação para participar da live, que já seria um atalho para ele entrar, porque são muitos comentários aqui rolando, ainda não. Dini Baldoino, da Bahia também. Gente, quanta gente da Bahia, né? Gente, olha, a participação de seguidores, de educadores do Nordeste aqui na rede pedagógica é muito importante para a gente. É um grupo muito grande, muito participativo, muito ativo. E uma coisa que eu não sabia, descobri isso na Câmara dos Deputados, né? Vocês sabiam que os nordestinos são muito estudiosos? Eu não sabia disso, e são muito estudiosos, né? Esses concursos mais concorridos, se você for olhar, grande parte dos aprovados são nordestinos, né? Então estudam demais. Nós tivemos aqui, por exemplo, a professora Luciene Rego, que é do Nordeste, estudava barbaramente, estudava demais, né? Um pessoal que gosta de estudar, gosta de aprender. Parabéns aí para todo mundo que é do Nordeste, de São Paulo, do Sul, para quem é do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte, de todas as regiões do Brasil. Abraço também aqui para Aparecida Souza Tianga. Essa menina ganha tudo nos sorteios, muita sorte, né? Outro dia encontrei, gente, aqui num clube em Brasília, uma pessoa que ganhou, né, participou de um bolão e ganhou 120 milhões de reais numa loteria. Estava todo mundo em volta dele querendo saber qual era o segredo. E nós temos aqui também a Tianga, que é uma pessoa muito sortuda. Temos que saber com ela qual que é o segredo para ganhar tantos prêmios. Aí Ceará é show, isso aí, Ceará é show. A Flaviane, aliás, Franco, que é de Anhembi, em São Paulo. A MPF 1166 participou ontem, é de Rondônia, que legal, de Rondônia. Abraço aí para todo mundo que é de Rondônia. Eliette Vieira 185, cadê seu abraço? Abraço para você e para todo o pessoal de Juazeiro, na Bahia. E também aqui, ó, Dinha Correia. Também aqui, Dini Baldoino, já até citei, Daniele Secato. Que legal, está sempre concorrendo aqui. Ela falou da bolsa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a mochila, né, que está sendo sorteada. Não é só uma, são 5 mochilas dessa.
repletas de livros, tá, gente? Então, um montão de livro. Ó, eu vou mostrar tudo aqui, vou tentar mostrar tudo, mas é muita coisa, hein? Se eu fizer aqui alguma bagunça, me perdoem, mas olha só, é muita coisa. Esse montão de livro e essa mochila aqui, ó, da editora Moderna. Serão sorteados 5 kits iguais a este aqui para os participantes da Semana Rede Pedagógica. Vamos lá. São muitos comentários passando, né? Então, o do professor ele não apareceu aqui para mim ainda, mas estamos aguardando aqui. Ele pode mandar uma solicitação também para participar da live. Talvez a produção possa enviar uma mensagem para ele, porque assim a gente pega um atalho, né? Mas ele pode continuar comentando também. Daqui a pouco ele vai estar participando aqui desta programação. Gente, olha, quero mandar aqui um abraço também para Jerusa, que disse que também quer ganhar aqui no sorteio. Muito legal. O sorteio vai ser, a pergunta que foi feita aí, no dia 15 de outubro, dia do professor. Vai ser uma noite especial aqui na Semana Rede Pedagógica, com muitos sorteios. Todos os sorteios serão realizados no dia 15 de outubro, na nossa programação. Você não pode perder. Luana França aí, ó, de Fortaleza, orgulho do meu Nordeste. Que bacana, que legal, né, gente? Abraço aqui também para Franciele Marinho de Cariacica, no Espírito Santo. Então, ela é capixaba, muito legal. Abraço também, Ivanice 325. Abraço também para Rita.Piccolo. E também aqui, ó, para Débora.Regina1971. Olha só, quem não se inscreveu ainda na Semana Rede Pedagógica, tem 2 caminhos, tá? Você pode escolher um dos dois. Você pode ir em www.rpead.com.br ou você pode ir em www.semanarede.com.br. A inscrição é gratuita e você não paga nada e tem certificado de 120 horas. Para registrar a sua presença não tem mistério, não tem código, não tem pegadinha, é muito simples. Você pode acessar a plataforma, não precisa ser imediatamente, porque o curso com todos os conteúdos fica disponível para você acessar quantas vezes você quiser, quanto tempo você quiser, pelo prazo de 30 dias. Você pode entrar depois e marcar a sua presença. Como? Clicando nos links dos conteúdos. São apresentações, textos, lives, né? Videoaulas, muita coisa bacana. Gente, até quero dar uma dica para vocês. Vocês viram a videoaula do professor Lino. Nós disponibilizamos também a apresentação PowerPoint. Então você pode baixar a apresentação, assistir a videoaula. Você pode ir acompanhando pela apresentação, você pode imprimir ou não, olhar pelo seu notebook, pelo seu computador, para você ir reforçando a sua aprendizagem. E não apenas isso. Durante ou então após, não é, a degustação deste conteúdo, você pode fazer comentários, deixar perguntas, responder perguntas. Isto é que é a educação em rede. Isto é que é a educação em rede, né? É você participar de várias formas, você compartilhar comentários. Eu disse que no Facebook, né? Dá até para você enviar vídeos, né? Você pode enviar até vídeos, as suas interações, né? Podem ser por meio de arquivos, enviar textos, né? Tem muitas formas de você participar. Por quê? Porque a Semana Rede Pedagógica, ela acontece aqui no Instagram. Nós estamos com essa live sendo transmitida simultaneamente para o Facebook da Rede Pedagógica, que já tem quase 2 milhões, né? 2 milhões de seguidores. Opa, pronto, o professor me mandou aqui, pronto, agora eu consegui pegar aqui o professor Lino de Macedo, já está entrando nessa live com a gente. Então, nós temos então a transmissão ao vivo no Facebook da Rede Pedagógica e temos também o YouTube da Rede Pedagógica, que é outra plataforma
que é utilizado nessa formação. Professor Lino, tudo bem? Aleluia! Aleluia! Aqui nós estamos com um probleminha, professor, porque eu poderia ficar buscando o seu comentário, são muitos comentários que vão passando na tela o tempo todo. Mas Então, se eu toco na tela muito, o que acontece? Some os meus comandos e eu fico como um motorista sem o volante do carro aqui, sem nenhum oh, tipo de Deus. controle. Bom, mas ainda bem que Deus me perdoe aí. Eu não sei, foi difícil, mas agora estamos juntos. Estamos juntos. Isso mesmo. Só uma outra perguntinha que fizeram aqui, professor, eu queria esclarecer. Em que plataforma que os conteúdos são acessados, né? Ficam todos reunidos. Na plataforma RPEAD, é uma plataforma exclusiva da rede Ótimo. pedagógica. É só você acessar www.rpead.com.br. Você faz o seu login, acessa os seus cursos, né? Que ficam lá na plataforma. Inclusive, os assinantes da rede pedagógica também acessam os conteúdos por meio desta plataforma. Professor Lino, eu realmente gostei muito da sua live interativa aqui com a Érica Radespiel. Eu Ah, gostei muito da sua videoaula. Na verdade, pessoal, são 2 videoaulas. Nós liberamos hoje a primeira parte, que tem 17 minutos, mas ainda falta a segunda parte, que tem 31 minutos. Eu falei aqui ontem, professor, que eu assisti os 48 minutos, que são as 2 videoaulas, e quando acabou, eu fiquei, poxa, mas já acabou? Eu queria mais. você não sabe o gosto que é ouvir isso, Edivaldo, porque eu sempre fico. Eu sou um velho professor acostumado em aula presencial, vendo os meus alunos, meus colegas. Então, eu estou ainda aprendendo esse mundo da conexão via meio digital, via internet, e acho que, de fato, esse recurso para o professor que tem capacidade de autoestudo, que precisa fazer uma gestão do seu tempo, né? Ele precisa escolher o melhor momento do seu dia ou da sua semana para ele poder aperfeiçoar, estudar, refletir. Esses recursos aí, como o da rede pedagógica, que proporciona cursos, lives, palestras, livros e materiais, é maravilhoso, porque o professor pode fazer um autoestudo, pode montar grupos com seus colegas, porque você sabe, né? O professor ele deixa de ser estudante porque ele deixa de frequentar a escola regular. Mas o professor, aliás, isso tem a ver com a linda proposta que você fez da teoria prática, né? O professor é um estudioso, né? O estudo nunca tem fim. Nunca você pode dizer que conseguiu dominar uma coisa, que sabe tudo sobre ela, não é? Então, o professor, ele deixa de frequentar a escola, mas ele se torna um estudante, um estudioso, uma pessoa que faz do estudo uma ferramenta fundamental para a sua prática, né? E esses cursos, né, sobretudo que o professor pode escolher momentos, o melhor momento do seu dia, da sua disponibilidade, eu acho que veio ajudar muito, veio otimizar o processo de formação contínua do professor, sabe? Isso é uma maravilha. E você, né, tem essa qualidade, né, Edivaldo, de oferecer cursos que, enfim, qualquer professor, o professor não pode dizer que não tem recursos financeiros para fazer, porque as facilidades são muito grandes e isso é muito bom. Os professores nem sempre têm um salário bom, etc., mas eles podem, graças a essas iniciativas, continuar a sua formação, né, Edivaldo? É verdade. Eu estava aqui dizendo, professor, que a Semana Rede Pedagógica, ela rola em várias plataformas, né? Facebook, YouTube, né? O próprio Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de formação. É assim. Tem também a plataforma RPAD, mas faltando uma perna que nós vamos também recuperá-la. Porque o primeiro evento de formação que nós fizemos, professor, foi presencial, até com a palavra cantada. Fizemos aqui um evento muito grande. Olha, Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em olha, Brasília.
Mas depois veio pandemia, a gente acabou não fazendo. Mas a ideia é fazer um encontro presencial também Isso. em todas as regiões do Brasil, né? Eu acho, viu? Isso aí é o que se chama de híbrido, né? Híbrido é essa forma que combina diferentes recursos do professor poder tá compartilhando um conhecimento. Então, eu acho assim, o problema não é substituir uma coisa por outra. Você sabe que as culturas elas vão se integrando. A cultura seguinte integra, otimiza, mas não substitui a cultura anterior. Por exemplo, a leitura e escrita, a cultura textual, otimizou a cultura oral, ela não substituiu. A cultura audiovisual otimizou a cultura escrita e a cultura oral. A cultura digital, você vê, hoje, por exemplo, eu estou vendo você, você está me vendo, eu estou te ouvindo, você está me ouvindo. Ou seja, isso são, o ver e ouvir são elementos da cultura oral. Só que hoje nós podemos fazer isso à distância e nós estamos na mesma tela, no mesmo espaço digital, no mesmo espaço virtual. Então, isso que é o bacana, né? A cultura anterior não, a cultura seguinte não substitui, ela integra. Agora, é muito interessante a gente ter um aperitivo de todas elas, né? Quer dizer, é bom a gente se ver, abraçar, se conversar, tomar um café junto, estar juntos fisicamente, né? Isso ajuda, isso é bom, É né? muito legal. Professor, e eu gostaria de entrar mais diretamente no tema do nosso mini Sim, curso de hoje, professor, que é um tema muito rico. Ontem, a professora Mara Mansani, que ministrou o curso Alfabetização na Prática, ao certo. ser indagada qual seria o melhor método para alfabetizar, ela respondeu, olha, não é nem uma questão de método. O melhor método é aquele método que você sabe utilizar e que funciona para você e para a criança. Perfeito. Mas, mais importante que o método é compreender o desenvolvimento da criança. Isso, Compreender o estágio em que a criança está, o que ela é capaz de assimilar, o que maravilha. ela não é capaz de assimilar. Eu gostaria de que esse ponto que ela levantou aqui fosse, então, trabalhado por você, Muito professor. pode, isso. Então, gente, olha, Edivaldo, para o Piaget, nós temos dois grandes sistemas de conhecimento cognitivo. Um que ele chama correspondência e outro que ele chama de transformação. O que é o correspondência? Por exemplo, a criança pequena, por exemplo, se você fala, se você olha para mim e fala, Lino, professor Lino, quer dizer, eu e Lino não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que correspondência é responder junto, responder ao mesmo tempo. Por exemplo, eu olho para uma fruta e digo laranja. Se você não conhece etimologia e tal, para uma criança pequena, laranja e a fruta são duas coisas. A laranja e a palavra laranja, elas são arbitrárias uma à outra. Então, correspondência é você aprender a associar, a juntar, a identificar, a reconhecer coisas separadas como pertencentes uma à outra. Então, eu olho para você e falo Edivaldo, falo óculos, falo camiseta, camisa, falo roxo, enfim. Então, o primeiro grande recurso de aprendizagem é estabelecer correspondências, identificar, reconhecer. Por exemplo, a criança reconhece as letras, reconhece as palavras, ela identifica palavras, identifica sinais, identifica números, identifica sinais de operação, etc, etc. Isso é necessário, isso é fundamental. Só que não é suficiente, porque o passo seguinte é transformar. E transformar significa
compreender. Então, agora, né, por exemplo, uma coisa é eu saber que isso é laranja e laranja é fruta. Isto é banana e banana é fruta. Isso é mamão e mamão é fruta. Outra coisa é eu compreender que as partes compõem um todo. Então, mamão e laranja e banana são muito diferentes entre si, mas eles têm algo em comum. Todos são frutas. Então, por exemplo, num texto, né? Então, por isso que alfabetizar-se é ler nesse sentido de decodificar, de saber corresponder, né? Entender, corresponder a palavra àquelas letras. Então, lino é L mais I mais N mais O. Outra coisa é você, lendo um pequeno texto, saber qual é a ideia principal, saber o que está escrito, estabelecer relação. Se é um texto, por exemplo, que pede uma tarefa, você realizar a tarefa ou dizer não para ela, enfim. Então, transformar é quando você vai além da correspondência, da identificação, da associação dessas, e você vai para a compreensão, para o sentido. Você sabe agora resumir, destacar as ideias principais, né? Saber do que se trata. Porque, senão, né, se você fica só no primeiro passo, você tem o que se chama de analfabetismo funcional. Quer dizer, a pessoa não tem fluência, a pessoa não sabe, não sabe. Porque, veja, quando eu compreendo, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, a leitura, do ponto de vista físico, ela tem uma sequência esquerda para a direita, de cima para baixo, na nossa língua. Mas a compreensão ela tem uma reversibilidade, ela tem uma dança em que, agora, compreender significa, como eu disse, destacar as ideias principais, estabelecer o sentido, articular uma coisa com outra, dizer aquilo que não entendeu, por exemplo, pular uma parte que não interessa no momento. Ou seja, tem toda uma gestão, né? Porque o texto supõe um leitor. O texto é o mesmo. Se você tem, por exemplo, o livro que vocês estão... O livro é o mesmo. O livro é o mesmo. É o livro Brincar, do meu querido amigo Celso Antunes. O livro é o mesmo. Mas cada leitor, ele enche o livro de significados que tem a ver com o seu interesse pela matéria, pelas suas experiências, pelos seus campos de experiência. Enfim, então, transformar é quando você sai desse primeiro nível e entra para um nível seguinte, que é... Por isso é que a alfabetização, ela começa com 6, 7 anos. Veja, crianças pequenininhas, elas sabem identificar, ela fala, esse é o nome, essa letra é igual do meu nome. Elas sabem fazer, elas são inteligentes, elas vivem numa cultura que tem textos e tal. Mas este segundo nível mais sofisticado de compreensão, de entender que com as mesmas letras eu escrevo qualquer palavra, e que as palavras que para as palavras que ainda não foram inventadas, eu já tenho as letras com as quais... Tudo isso é muito... supõe um nível operatório, supõe um desenvolvimento da inteligência, como bem lembrou a colega, que infelizmente, muitas pessoas não alcançam. Não alcançam. Por isso que é importante rodas de leitura, discussão de textos, né? Rodas de conversa em que você discute a apreciação literária, entender, entrar em contato com diferentes estruturas textuais, para que a criança possa, pouco a pouco, e sendo capaz de atribuir um significado, de compreender relações, de ousar interpretar.
né? Porque às vezes até a gente se atrapalha, se engana. Às vezes o que é uma ideia principal para mim num texto, para você é outra. Não tem importância. O importante é... Porque um texto só ganha vida se alguém o lê. Do ponto de vista funcional, um livro fechado, um livro que ninguém lê, é um livro que não existe. Ele existe fisicamente. Por isso que o comportamento do leitor, a inteligência do leitor, a sensibilidade do leitor, o gosto pela leitura, dão vida para o texto. E isso os professores fazem na escola, né, Edivaldo? Isso é muito lindo, porque o aluno vê que o professor se apoia no livro, que ele utiliza o livro, que ele sabe ler, que ele sabe escrever, que ele sabe tirar o ouro dos livros e oferecer para os seus alunos. E os alunos observam isso, eles têm sensibilidade. E eles vão também aprendendo que o livro só tem vida se tiver um leitor que cultiva a leitura, que faz do livro um diálogo, não é, permanente, em que o escritor não está lá, ele está lá através do seu livro. Então, e o leitor dá vida para o livro. Por isso que práticas de leitura, leituras com compreensão, com crítica, com apreciação literária, com escolhas de estilos, leituras de poesia, tudo isso é maravilhoso e bendito o professor que faz isso, né? Falando nisso, né, Edivaldo, me permita lembrar uma poesia que eu nunca esqueço dela, né? Ó bendito que semeia livros, livros a mancheia e faz o povo pensar. O livro caindo n'alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. Posso te pedir para repetir a poesia, professor? Então, ó bendito o que semeia, livros, livros a mancheia e faz o povo pensar. O livro caindo n'alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito bonito, né? Isso é do Castro Alves, O Livro e a América. É uma estrofe dessa poesia do Castro Alves. Muito legal, professor. E é verdade, né? O livro caindo n'alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. E é verdade isso. Por isso que meus parabéns aí. Eu vi que você valoriza, né, a divulgação de livros, a oferta de livros interessantes para os professores trabalharem com seus alunos. Isso é muito importante, sabe, Edivaldo? Muito, muito importante. É verdade, professor. Olha, estamos aqui, gente, com o professor Lino de Macedo, que é uma pessoa maravilhosa, um professor maravilhoso, com muita experiência, muita bagagem e muita vontade de compartilhar com você, né, o melhor que ele aprendeu ao longo da sua vida, uma docência brilhante na Universidade de São Paulo, uma referência em todos os campos aqui da educação no Brasil, uma pessoa que sempre é chamada, hein? Inclusive ontem, a professora Mara, que foi premiada, ganhou um prêmio, ela falou, na minha banca estava lá o professor Lino de Macedo. É uma pessoa realmente maravilhosa aqui, o professor Lino. Professor, em termos práticos, já que o nosso tema aqui é Piaget, teoria e prática, o tema da semana da teoria prática, eu gostaria que você nos falasse, logicamente de forma resumida, o que nós devemos ensinar para as crianças em cada uma das etapas de desenvolvimento. Então, olha, eu vou começar de trás para frente, nesse seguinte sentido. Veja, com a criança de 7 a 11 anos, através de diferentes conteúdos, né? Por exemplo, se você pega a BNCC, você vai ver que a primeira palavra da BNCC é um verbo. O verbo é analisar, identificar, comparar, reconhecer, criticar, ou seja, inferir, concluir, argumentar. Enfim, você vai ver que na BNCC
as habilidades descritas e propostas para as diferentes disciplinas, elas são as mesmas. Tem aí vamos dizer, são 20, no máximo 20, 15, 20 verbos que são os mesmos. Os conteúdos são diferentes. É matemática, é língua portuguesa, é ciências, é história, é geografia, mas os verbos que qualificam o desenvolvimento da habilidade esperada, os verbos são os mesmos. Identificar, comparar, etc. Reconhecer, estabelecer, relacionar. E o que é isso, né? Veja, e isso é sábio, porque, de fato, crianças de 6 a 11, 12 anos, elas têm condições, num conteúdo concreto, observável, que elas possam imaginar o objeto ou a experiência correspondente àquele conteúdo, elas podem aplicar essas formas que são formas de raciocínio, formas de inteligência, de aquilo que o Piaget chama de operações concretas. Por que operações? Porque se trata de você relacionar uma coisa com outra, se trata de você ordenar, se trata de você classificar, se trata de você comparar semelhanças e diferenças, se trata de você destacar um ponto importante, se trata, então, de você argumentar, dizer por que isso, por que não isso, por que você acha isso, por que você tem certeza que é isso, por que você não tem certeza. Então, são todos recursos cognitivos, graças ao qual, que o Piaget chamou operação mental, o sujeito raciocina, ele compreende, ele conhece, portanto, né, algo que, do ponto de vista do conteúdo, ora é língua portuguesa, ora é matemática, ora é geografia, ora é história, ora é biologia, ora é... Enfim, são as diferentes coisas, né? Então, operação concreta é esse tempo de vida em que a criança se torna capaz, em contextos concretos, experienciáveis, ela se torna capaz de comparar. Veja, ela se torna capaz de analisar. Analisar significa você ver o que é comum, o que é diferente. Ela é capaz de abstrair aquilo que é... Por exemplo, o Edivaldo, vamos pensar uma narrativa. Narrativa, as crianças, se têm essa felicidade, escutam narrativas até na barriga da mãe. Quando a mãe grávida conta uma historinha para o seu filho, ela está contando uma narrativa, contando uma história. Então, as crianças escutam histórias desde sempre. Só no 5º ano, elas vão conseguir entender que toda narrativa, qualquer narrativa, por mais diferente que seja o seu conteúdo, elas têm elementos invariantes. Quais são os elementos invariantes? Tem um começo, um meio e um fim, mesmo que o começo, o meio e o fim possa ser de diferentes jeitos. Ela tem personagens principais, personagens secundários. Ela tem acontecimentos, tem coisas que acontecem com as pessoas, lugares, etc. Ela tem um clímax, ou seja, a narrativa que ainda não foi escrita, ela terá esses elementos estruturantes. Falando desse jeito, assim, para nós, isso pode parecer simples, fácil, mas para uma criança entender que qualquer história, qualquer narrativa possui esses ingredientes, isso se chama invariante, ou os fundamentos. Da mesma forma, um bilhete, por exemplo, uma carta, por exemplo. Uma carta, ela tem um destinatário, ela tem uma data,
ela tem enfim, uma informação que acontece, ela tem uma despedida, ou seja, o período operatório concreto é aquele em que a criança agora tem recursos da inteligência para entender os raciocínios desse tipo. Antes disso, a criança de 2 a 5 anos, tem o que o Piaget chama de pensamento simbólico intuitivo, ou pré-operatório. O que quer dizer isso? Ela entende. As crianças são muito inteligentes, elas tiram conclusões, mas elas não sabem analisar, por exemplo, elas não sabem justificar, elas não sabem relacionar uma coisa com outra, elas sabem concluir, elas fazem intuições, que depois se transformarão em deduções, inferências, mais tarde, quando ela etc. Entende? Então, por isso que é muito importante a criança de 2 a 5 anos aprender a falar, aprender a desenhar, aprender a conversar em roda, aprender a apreciar as coisas, aprender a dizer o porquê, mesmo que seja de uma forma ainda precária, intuitiva, insuficiente numa perspectiva maior. Mas, porque para o Piaget, para ele fala assim, existe algo positivo, algo bom, que vai melhorar. Não é que antes a criança não tem e depois ela tem. Não, antes ela tem num nível pequeno, precário. Mas ela tem. Né? Ele mostra que há uma continuidade e há um progresso nesse sentido de progressão, de melhoramento das estruturas. Ou seja, não é que a criança mais velha tem e a mais nova não tem. A mais nova tem, só que num nível ainda intuitivo, no nível em que ela, por exemplo, né, a criança de 2 a 5 anos, a 6 anos, ela conhece verbos, substantivos e adjetivos. Ela conhece o nome das coisas, ela sabe nomear as coisas que são do mundo dela, da cultura dela. Ela sabe nomear as ações, andar, ela reconhece que tal ação é andar, tal ação é abraçar, tal ação é bater. E ela reconhece os adjetivos, mas ela ainda não entende os conectivos. Porque, de fato, os conectivos, né, os afixos, os prefixos, os sufixos, os conectivos, se, então, que, esses elementos que juntam as palavras, transformando elas em textos argumentativos, descritivos, etc. Palavras que não existe um correspondente que, por exemplo, se eu falar para você, beber, a palavra beber tem um correspondente empírico que é beber, comer, né? Fazer xixi, fazer cocô, tem um correspondente empírico. Agora, o que? Ele só existe enquanto palavra, ele não tem um correspondente empírico. Por isso que a criança pequena, ela entende as frases, ela fala frases, mas ela compreende mesmo palavras que são reconhecíveis como substantivos, adjetivos e verbos. Por isso que ela precisa praticar e enriquecer o seu repertório verbal de substantivos, verbos, para que ela possa mais tarde entender que, para uma frase ganhar sentido de frase, ganhar prosódia, ela precisa desses elementos de conexão que só existem enquanto linguagem, não existem enquanto coisa material. Por outro lado, e ao mesmo tempo, uma criança nos 2 primeiros anos de vida, ela precisa de ter experiências sensoriais motoras. Ela precisa desenvolver coordenações visuais, coordenações auditivas, conhecer o cheiro das coisas, né, que as coisas, o odor, né, coordenações odoríficas, né, saber separar, juntar odores, a boca, né, conhecer o sabor, a temperatura, a consistência dos alimentos,
né, das coisas que se põe na boca, conhecer o corpo, as partes do corpo, saber realizar essa dança, né? Não com as palavras, isso vai ser, a dança com as palavras é depois, mas a dança com o próprio corpo, o corpo dela, o corpo das pessoas que fazem parte da sua vida, da sua mãe, etc. O dos objetos, para que ela possa ter uma vivência física, sensorial, motora, né? Perceptiva, para que ela possa aprender que essas coisas que ela tem uma experiência física direta, perceptiva, tem nomes. Nomes que depois ela vai poder... As operações físicas que ela faz quando pequenininha, ela vai depois fazer operações mentais com a cabeça, né? Porque juntar, uma coisa é juntar com a mão, outra coisa é você juntar no pensamento, juntar palavras, juntar números, juntar objetos, ou separar, né? Uma coisa é você separar, né? Separar fisicamente. Uma criança de 1 ano sabe separar, sabe afastar. Outra coisa é ela aprender a afastar na cabeça, com uma operação mental, que tem o mesmo poder transformador da ação física. Porque a transformação, a criança dá conta de fazer fisicamente, mas não ainda simbolicamente. Por isso que o processo de desenvolvimento ele é integrativo. Né? Não é que a criança não tem, depois ela tem. Ela tem no nível, ela tem numa certa proporção. Por isso que, né, Edivaldo, a gente é muito lamentável quando crianças não têm oportunidades de terem esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, primeiro, sensorial motor do corpo, e depois simbólico. Simbólico nesse sentido de aprender a imitar, dançar com o corpo, ter autonomia física, né? Autonomia de autocuidado, ela aprender a falar, a desenvolver a oralidade. Portanto, como é que você vai aprender a escrever se você mal sabe falar? É difícil, é muito difícil. Então, por isso que o desenvolvimento ele é histórico, né? E o lindo do desenvolvimento é o seguinte: eu troco o que eu sei fazer bem, só que no nível inferior, por algo que eu sei fazer mal, mas que é do nível superior. Por exemplo, a criança troca um engatinhar nota 10 por um andar trôpego. Ela sabe engatinhar muito bem, mas ela ainda não anda direito. Ela se desequilibra, ela ainda não tem destreza bípede de andar. Mas isso que é o lindo do desenvolvimento. Você troca um inferior e forte por um superior e fraco. Né? Isso é uma lição para nós. Né? E isso é o papel da teoria, Edivaldo. A teoria, veja, eu domino muito bem, por exemplo, um assunto. Eu tenho que ser humilde e disciplinado e, ao mesmo tempo, amoroso para querer saber algo que eu não sei, portanto, que é fraco, porque, em sabendo, aquilo que eu já sabia fica melhor. E nem sempre nós temos essa disponibilidade, nem afetiva, nem cognitiva, e nem social, de ser apresentado ao superior, porque é mais integrativo, mais abrangente, mais crítico, mais importante, mais fundamental, e nos contentamos com o anterior. Você me entende? Eu estou sendo claro, Edivaldo? Uhum. Muito claro, professor. Então é uma pena. Por isso que a formação, muitas vezes, ela oferece algo que é difícil do professor. O professor já sabe, ele já é um bom professor, ele já domina ferramentas, tecnologias, ele é bom. Mas, se ele se permite algo diferente, que ele ainda não sabe, ele alavanca a formação dele.
Ele se torna um melhor professor, mesmo que ele já seja um bom professor no nível que ele esteja. Né? E por isso que teoria e prática se articulam, se integram. Elas têm uma fraternidade entre... Né? Elas desfrutam de uma fraternidade, uma ajuda a outra. Ah, muito bem. Estamos aqui, pessoal, com o professor Lino de Macedo, na 11ª semana Rede Pedagógica da Teoria Prática. Hoje, a primeira parte do minicurso Piaget, Teoria e Prática. Já estão chegando perguntas aqui. Você quer formular a sua, formule. Clique aqui nessa interrogaçãozinha. Deixe a sua pergunta escrita que nós vamos repassar para o professor. Professor Lino, eu gostaria de lhe perguntar sobre a ideia de desenvolvimento. No campo da sociologia, que me é mais afeto, há muitas críticas à ideia do desenvolvimento. Mas tem um autor chamado Norbert Elias, que escreveu um livro chamado A Sociedade dos Indivíduos, em que ele responde do jeito dele a essas críticas, né? Porque há uma sociedade mais desenvolvida do que outra sociedade, há um indivíduo mais desenvolvido do que outro indivíduo. O que ele vai dizer? Uma resposta até mais ou menos do campo da biologia, que é o campo do Piaget. Ele vai dizer, olha, para mim, a sociedade mais adaptada ao meio ambiente é mais desenvolvida do que uma sociedade menos adaptada ao meio ambiente. Quer dizer, seria uma dificuldade. Uma sociedade conseguiu sobreviver, a outra não conseguiu. Então, na minha visão, na visão do Norbert Elias, aquela que conseguiu prevalecer diante da dificuldade seria mais desenvolvida. Mas no campo aí da teoria do desenvolvimento infantil, essa ideia do desenvolvimento, ela é criticada, professor? Sim, é criticada. Na verdade, o conceito de estágios ou de estádios e de desenvolvimento, porque a ideia de desenvolvimento, como ele trabalha com transformações, eles fazem cortes, né? Cortes ou por idade, ou por características e tal. E isso tem muitas críticas, é verdade, tem muitas críticas. Inclusive, veja, no nosso caso do ser humano, se você for pensar um ciclo de vida, os velhos, eu digo isso, eles muitas vezes estão em piores condições do que o adulto. Então, na verdade, você se desenvolver do ponto de vista do ciclo de vida, desenvolver, ele faz uma curva e desce, porque os velhos perdem autonomia. Né? Ser velho, uma das características do velho é perder autonomia. Autonomia visual, autonomia auditiva, ele perde autonomia. Né? Então, e tem muitas demências, etc, etc. Mas eu gostei da explicação do Norbert Elias, que ele tem toda a razão, e Piaget assinaria embaixo, com toda a certeza. Por quê? Né? O Edivaldo, vamos pensar no nosso caso, ou no meu caso. Se você me colocar na selva amazônica, num lugar da selva amazônica, e me procurar uma semana depois, provavelmente você vai me encontrar morto. Morto de fome, morto de sede, ou seja, neste ambiente, eu sou totalmente subdesenvolvido, incompetente, não tenho recursos de sobrevivência, não sei fazer leitura, sou totalmente frágil nesse ambiente. Então, de fato, o desenvolvimento ele sempre se refere ao que uma pessoa ou um grupo foi capaz de desenvolver acerca de um certo recorte das coisas. Então, o mesmo vale para o indígena. Por exemplo, um indígena que nunca veio a São Paulo, se ele for colocado nesse ambiente aqui, ele terá muitas dificuldades de sobrevivência, de encontrar as coisas, etc. Na selva, ele é um doutor no assunto. Ele
ele pode expressar o melhor da sua competência, da sua capacidade de realizar tarefas, resolver problemas e etc. E ele sobrevive e vive bem. Aqui ele teria dificuldades. Então, ou seja, lá ele é superior a nós. Aqui nós somos superior a ele, neste sentido muito particular de termos recursos de enfrentamento que ele, por não viver nesse ambiente, não teve, o mesmo valendo para nós no outro caso. No caso do Piaget, a pergunta dele era o seguinte, né? O conhecimento científico é um tipo de conhecimento, dentre outros. Você tem o conhecimento religioso, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico, o conhecimento literário, você tem o conhecimento musical. Então, o conhecimento científico é um conhecimento, dentre outros, muito importante para a nossa sobrevivência nessa cultura da cidade, vamos dizer assim, né? Porque você sabe, a cidade trouxe muita morte, traz infecções, né? A disseminação das pessoas no mundo, né? Vocês sabem, os indígenas mesmo brasileiros, eles eram muito valentes, muito fortes, muito aguerridos. Só que eles eram frágeis porque eles não tinham anticorpos para os vírus e as bactérias que os colonizadores trouxeram para cá. Então, eles morreram de doença, porque eles não tinham recurso biológico. Enfim, mas só para... Eu concordo totalmente. De fato, a pergunta é desenvolvimento do quê? E desenvolvimento relativo a que contexto, a que ambiente. Por exemplo, de fato, uma cultura oral ela é muito mais complexa, inclusive mais rica, mais sofisticada do que uma cultura... A nossa cultura oral, por exemplo, é muito mais pobre do que populações que são cultura oral no sentido forte do termo. Por outro lado, se você não sabe ler e escrever numa sociedade onde a leitura e escrita é valorizada, você fica numa situação de desigualdade. Então, o desenvolvimento é sempre um recorte individual ou grupal que, na perspectiva daquele recorte, prejudica a pessoa ou o grupo. Mas isso não significa que, porque nós sabemos ler e escrever, nós sejamos superiores a uma cultura ancestral. Inclusive, eles, nesse sentido de sobrevivência, têm mais recursos do que nós. Vamos combinar, não é mesmo? A gente é cada vez mais dependente das tecnologias, dos medicamentos, das coisas, né? Se você me der uma vaca cheia de leite, eu morro de fome, porque eu não sei ordenhar a vaca, não sei... Enfim, desse sentido, nós somos muito mais dependentes do que essas outras pessoas, não é? Ah, muito bem, professor. Lino de Macedo, aqui na 11ª Semana Rede Pedagógica da Teoria à Prática. Este é o minicurso Piaget, Teoria e Prática. Professor, o senhor chega a tocar nesse assunto na videoaula, sobre as pessoas que têm um ciclo de desenvolvimento distinto, diferente. Sim. Ou mais aceleradas, como é o caso do Piaget, ou menos aceleradas. É verdade. Como que a teoria, né? Como que a teoria do Piaget ajuda o professor a lidar com essa situação? Então, olha, a principal colaboradora do Piaget se chamava Barbel Inhelder. E a tese de doutorado dela, que eu até tenho, se chama O Desenvolvimento da Inteligência, naquele tempo, nos débeis mentais. E qual foi a tese dela? De mostrar que mesmo crianças consideradas com quociente intelectual menos inferior, vamos dizer assim, menos desenvolvido, elas tinham inteligência. Aliás,
falando nisso, né, Edivaldo, crianças muito comprometidas para sobreviverem com os poucos recursos que elas têm, precisam ser muito inteligentes, vamos combinar, né? Esse Nossa, período. Lino, vou te interromper só um minutinho para falar uma coisa exatamente sobre isso. Na Sim. minha infância, o meu super-herói favorito, né, era o Demolidor. Era Olha, uma pessoa que tem uma deficiência, né, visual e que, por conta disso, desenvolve outras habilidades, claro. até e mais que compensam essa dificuldade. Isso é muito interessante. Desculpa te interromper. Não, Isso me não. veio. Por isso que uma conclusão, assim, uma frase que a gente poderia chegar, até eu falei isso com a Érica na conversa anterior, né? A pergunta piagetiana é assim: qual é o melhor nas condições da pessoa encarnada que ela pode ser e qual o melhor que nós podemos ser para ela, no sentido de presença, estimulação, proteção, se for o caso. Porque muitas vezes, né, crianças com limitações, com diferentes, elas mexem muito com a limitação nossa, com a falta de recursos que a gente tem, com o medo que a gente tem de não saber. Né? Então, por isso que crianças, elas nos ensinam muito e elas nos colocam problemas para os quais nós não estamos muitas vezes preparados, nem emocionalmente, nem intelectualmente ou concretamente. Por isso que a chave é: qual é o melhor que a pessoa pode ser nos seus recursos e qual o melhor que nós, ou o ambiente, ou a cultura, pode ser em favor dessa pessoa. Né? Nem sempre. Você sabe, muitas vezes há pessoas que têm muitos recursos e se sentem que só podem oferecer para si mesmas o mínimo delas. E outras, eu, por exemplo, tenho um amigo tetraplégico, olha, Edivaldo, ele ganha de nós ele é um grande empresário, uma pessoa maravilhosa, um intelectual, viaja para o mundo inteiro, um grande palestrante, uma pessoa que dá o melhor de si em favor dos outros e é tetraplégico. É lindo isso, né? E uma pessoa assim que você conversa com ela, jamais eu vi essa pessoa reclamar de si mesma, de fazer da sua limitação. Ele sofreu um acidente, ele era um jovem universitário que sofreu uma bala perdida e ficou tetraplégico, infelizmente, né? Mas ele, olha, hoje ele é um homem já de 50 anos, super internacional, super famoso e maravilhoso como pessoa, ajuda a criança, ele tem uma escola, né, tem uma fundação para ajudar crianças que têm problemas de movimento, algum tipo de plegias, né, hemiplegias, paraplegias e tal. E ele faz isso com o melhor... E é um exemplo, eu acho. Né? Nem todos têm essa condição, por razões afetivas, sociais, né? Enfim, mas isso faz... essas coisas são exemplos para nós, né, Edivaldo? É verdade. São essas experiências que você observa, né? Uhum. Professor, eu já vou te fazer aqui as perguntas que chegaram aqui dos participantes, né? Quero aqui Sim. fazer a pergunta, um comentário aqui da Marimar, né? Marimar Moura 123. O segredo é se virar diante das dificuldades ou desafios? É uma pergunta que ela faz, professor, se o segredo é se virar, né? Dar um jeito de resolver a situação diante de dificuldades e desafios. O segredo é esse mesmo. Agora,
A verdade, né, gente, que muitas vezes a gente tem medo da novidade, tem medo de se arriscar, né? A nossa sociedade, por exemplo, quando uma pessoa tem limitações, ela, em vez dela, nem sempre ela abre oportunidades, ela às vezes fecha as portas. Então, nem sempre é uma situação fácil, né? E tem isso, né? É importante a gente, assim, apreciar, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com essa frase que eu vou falar. Se um pode, todos podem. É verdade isso. Por outro lado, não é porque um conseguiu, porque muitas vezes certas pessoas também poderiam, mas às vezes a gente faz autossabotagem, às vezes a sociedade sabota, e a gente tem que ter um olhar compreensivo, sabe? Um olhar de respeito, de ajuda, se for possível, de compreensão, porque é verdade, se um pode, outros, nas mesmas condições, também podem, porque está provado na prática que foi possível. Por outro lado, na prática, muitos poderiam, mas não conseguem, não sabem, não suportam. É um tema complicado. Eu não sei se eu vou sair muito do âmbito da nossa conversa. Mas, por exemplo, Edivaldo, numa casa, imagine você que um alcoólatra, imagine você numa casa onde você tem uma pessoa alcoólatra, que, portanto, não trabalha, uma pessoa que se prejudica a família, etc, etc. Por outro lado, ele tem uma posição, ele tem um lugar lá. Ele é o alcoólatra, ele é o desempregado, ele é o desajustado. Agora, vamos sonhar por um momento. Essa pessoa se recupera, deixa de beber, ela reivindica um lugar na família, ela se coloca... Você vai ter que ter toda uma reestruturação, né? Você que é da sociologia sabe o que eu estou falando, né? Vai ter que ter toda uma reestruturação, nem sempre bem-vinda. É complicado. Quando você fala de mudanças estruturais, é muito complexo a coisa, né? Porque, às vezes, se a pessoa sair daquela posição, ela vai criar mudanças nem sempre bem assimiladas pelos outros. É complicado isso. É verdade. Professor Lino, aqui a Mariana MM Goulart pediu para você repetir as duas perguntas que você mencionou aqui, que seriam as perguntas de Piaget. Então, porque a pergunta do Piaget é o seguinte: qual é o melhor que uma criança pode fazer? Por exemplo, né, a criança está numa fase sensorial motora. Que recursos, que sensibilidade de resposta, que melhor ela pode fazer para o seu desenvolvimento sensorial motor e que melhor, isso é uma pergunta da epigenética, na verdade, o que melhor as pessoas podem fazer no sentido de proporcionar para essa criança esse desenvolvimento pleno, né? Então, a ideia então, na verdade, eu não estou sabendo, eu esqueci das perguntas que eu fiz agora, eu precisaria ver o vídeo, viu? Ah, não tem problema. As perguntas que o professor Ana fez aqui, gente, igual as perguntas de Kant, né? As perguntas do imperativo categórico. Ele faz 3 formulações diferentes, mas que, na verdade, têm o mesmo significado, não é mesmo, professor? É sim. Mas, enfim, porque para o Piaget é o seguinte, né? Como o Piaget era um cientista, a ideia é você fazer perguntas que fazem sentido e buscar respostas. As respostas
nem sempre dão conta da pergunta, né? Você sabe, na ciência, há perguntas que demoram 200, 300 anos para serem respondidas. E na vida também é assim. Mas o importante é você ter curiosidade intelectual, ter capacidade de fazer perguntas e buscar respostas, né? Nem sempre você é bem-sucedido nas respostas, mas o importante é você ter perguntas, ter formas de busca de respostas. É isso que, na verdade, a escola faz, né? Ela instiga os alunos, né? Como escrever assim? Como é que escreve esse nome? Como é que é uma conta? Como é que você faz essa divisão? Ela faz perguntas e oferece caminhos de enfrentamento dessas perguntas, né? É isso mesmo, professor. Já estamos chegando aqui ao final. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Até quero Sim, combinar com uma minha, da AMF, né? AMF 1166, a MPF 1166. sim. Quase que é Kampf, que é luta em alemão, né? AMPF. É o Kampf É. sem o K no final. AMPF 1166. A pergunta dela é como que Piaget correlaciona ou articula a parte cognitiva com a parte da sensibilidade, da afetividade. Então, é uma ótima pergunta. Eu Então, até para o Piaget, desculpe, professor. Eu só queria emendar com uma coisinha, que com um detalhe, pessoal, que certamente vai vir também nesse contexto da sua resposta, para poupar o seu tempo. Que é o seguinte, eu gostaria de saber se na teoria do Piaget todo o conteúdo do desenvolvimento infantil está contido, ou se fica alguma coisa de fora. olha, enquanto forma, está contido. Enquanto forma, por exemplo, porque porque é o seguinte, né? O Piaget, ele era um estruturalista genético, ou seja, ele era estruturalista e você sabe, a visão estruturalista, ela tem a pretensão de que, enquanto estrutura, tudo que é estruturável por aquela estrutura está contido dentro dela. Não sobra nada. Essa é a ideia da estrutura. Por outro lado, o Piaget era um estruturalista genético. O que quer dizer isto? Uma estrutura de nível 1 dá lugar para uma estrutura de nível 2 que integra, que incorpora a estrutura anterior e otimiza e acrescenta novos elementos, novas possibilidades de estruturação e assim sucessivamente. Agora, aí, indo para a pergunta da moça, né, que é muito bem feita, por sinal, o que é o seguinte, veja, para o Piaget, a afetividade tinha a ver com energia, com o afetivo é aquilo que mobiliza, é aquilo que me dá energia para, que me dá, que estimula o desejo, estimula a falta, que me direciona, que me impulsiona. Então, sem energia, você não tem ação. Por outro lado, a inteligência estrutura a ação. Porque, então, nesse sentido, eles são complementares. Porque é a tua história. A energia sozinha é insuficiente, a estrutura. É a tua história. Eu sei ler. Eu tenho estruturas leitoras desenvolvidas. Mas eu não quero ler. Eu não me interesso pela leitura. Eu estou sem gosto por ler, perdi o gosto de ler. Então, a afetividade dá a razão e a inteligência dá a condição para que aquilo se realize, ou aconteça. Por isso que é muito triste quando a pessoa fica sem energia, fica sem gosto, perde a motivação. E é muito triste quando a pessoa quer, mas não domina a estrutura. Quantas pessoas analfabetas, por exemplo, sofrem, choram, lamentam o fato de não saberem ler e escrever. Elas querem fazer isso, mas elas não sabem. Então,
inteligência e afetividade são complementares. Uma dá a energia, dá o sentido, a outra dá a estrutura, a outra dá a condição. E agora, voltando para o que você falou, né? Então, como o Piaget é estruturalista, tudo está contido na estrutura, mas naquele nível, porque ele era estruturalista genético. Ou seja, o processo de desenvolvimento é um processo de estruturação majorante. Essa palavra não existe em português. Majorante vem de mager, em francês, que quer dizer melhor. Então, as estruturas são melhoráveis. As estruturas... Por isso que, voltando para o tema dessa semana, né? A teoria melhora a prática e a prática melhora a teoria. Tanta pergunta que apareceu aqui sobre como que a prática, né, a teoria se complementam. Passou rápido aqui, não vi o nome da pessoa que fez a pergunta, mas é isso. E até, professor, a gente está encerrando aqui já a nossa, infelizmente, né, a nossa programação de hoje, aqui com muito pesar, igual foi com a sua videoaula que eu falei, né, que estava encerrando. Poxa, mas já eu queria mais umas 3, 4 horas aqui de videoaula e já está terminando. Mas, professor, isso é uma coisa bem interessante, porque você mostrou aí que em Piaget coloca isso acentua isso, coloca isso em evidência, que nós partimos das estruturas materiais, concretas, próximas para estruturas, né, para representações, né, para coisas mais abstratas, né? Perfeito. Mesma coisa teoria e prática, eu fazer essa correlação na analogia, né? Porque a prática, não é mesmo? E a teoria eu elaborando para eu pensar, fazer essa reflexão, né? Não é isso, professor? Perfeito. Bem dito, perfeito. É isso mesmo, né? Por isso que as duas se complementam, né? Uma teoria, ela só se sustenta por uma prática e uma prática só ganha sentido pela teoria, né? E você vê, tanto assim que as crianças pequenas, elas têm interesse teórico, elas querem saber por quê, elas são curiosas para saber como uma coisa se relaciona com outra. O porquê é uma pergunta bem típica da criança curiosa, né? Que quer saber a razão das coisas, né? E você tem toda a razão. A teoria é abstrata, ela é geral, mas ela alimenta, o geral alimenta o particular e o particular alimenta o geral, né? Isso sempre. E por isso que vale a pena ficar essa semana com a rede. Muito bem, né, gente? A notícia boa é que o professor Lino volta na quinta-feira, dia 13, né, às 20h15, volta para concluir esse minicurso Piaget Teoria e Prática. Professor, muito rica a sua videoaula, muito ricas as suas lives interativas aqui na rede pedagógica. Eu vi muitos elogios aqui, passando aqui a sua pessoa, ao trabalho que você faz. Parabéns, professor Lino. Obrigado. Boa noite para vocês. Até mais, então. Tudo de bom, hein? Um abraço. Só mais uma coisinha, professor. Nós não tiramos o nosso print. Eu vou aqui, então, tirar os comentários, né? Vamos fazer aqui uma foto do professor Lino. Depois vocês podem fazer stories, compartilhar esses stories aí, gente. Vamos compartilhar, distribuir muito esse conteúdo, porque isso é muito importante para nós, educadores, para as crianças, para as famílias. O professor Lino, né? Todo o trabalho que ele fez, né, solitário muitas vezes, fazendo pesquisas, análises, estudos, né? Ele vem aqui com todo o coração, com toda a disposição, né? Essa afetividade que ele falou, que é a vontade de fazer, isso realmente nunca falta ao professor Lino. Não falta nem a vontade de fazer e nem a compreensão, né? Nem a condição, a inteligência, né, para fazer. Então, ele é um professor muito completo, né, gente? Então, vamos aqui fazer nosso print. Vocês podem depois compartilhar aí nos stories para esse conteúdo viajar na internet. Vamos lá, então, professor? Nosso print. É isso aí. Muito obrigado, professor Lino. Boa noite, então. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Até mais, professor. Boa noite. Até quinta-feira. Até quinta-feira.
Gente, então esse daí foi Lino de Macedo, professor da Universidade de São Paulo, não é? Um doutor em psicologia, uma das grandes referências internacionais, inclusive em desenvolvimento infantil. Né? Educação tem tudo a ver com desenvolvimento infantil. Até porque, como disse o professor Lino, né? Na verdade, o desenvolvimento é uma constante, são ciclos, né? De estruturações cada vez mais complexas, porque vão passando aí as pessoas, os seres humanos, né? Como ele disse, né? De certa forma, as pessoas idosas até vão perdendo a autonomia, mas também os idosos ganham outras coisas, né? Ganham outras habilidades, né? De forma que, né? O desenvolvimento é uma constante na vida de todos nós. Nós estamos aqui muito gratos à participação de todas vocês, de todos vocês, com perguntas inteligentes, né? Com comentários também, né, bem sofisticados, com elogios ao professor. Gente, isso faz muito bem ao professor ter esse feedback de vocês. Um feedback, né, recheado de amor, de carinho, né, de verdade também. Então, os professores que vêm participar aqui com a gente da Semana Rede Pedagógica são professores dedicados, professores, né, que fazem aquilo em que acreditam, não é? Que não falam de boca para fora, que vivem a educação em sua plenitude, como é aqui um exemplo, né, dos melhores, o professor Lino de Macedo. Então, já tivemos a primeira live, tivemos a videoaula, tivemos a segunda live-aula. Vamos ter na quinta-feira mais uma videoaula com o professor Lino de Macedo e vamos ter também, né, mais uma videoaula até maior, com mais de 30 minutos, vocês não podem perder. Sobre as perguntas, né, que o professor disse que Piaget fazia, são perguntas teóricas, né, são várias perguntas, mas que levam, né, a resposta à teoria que o Piaget construiu. Vocês podem recuperar, né, vendo, assistindo de novo essa live. Eu já falei aqui, né, são muito densos os conteúdos, vale a pena você repetir, ver de novo, anotar, compartilhar, fazer recortes aí, mandar, olha, veja, mandar para uma colega, para uma coordenadora pedagógica, para uma professora, olha, tem esse trecho aqui que é importante para a sua prática. Isso que é fazer a educação de uma forma colaborativa, né? Educação em rede é isso. Pessoal, hoje nós tivemos esse mini curso. Amanhã, dia 11 de outubro, às 19 horas, nós temos mais psicologia aqui na Semana Rede Pedagógica. O mini curso Psicopedagogia, Teoria e Prática com a professora, que é psicóloga e doutora em educação, Simone Lavorato. Vai ser um espetáculo, vocês não podem perder. Psicopedagogia, né? Eu sei que muitos professores, muitas pedagogas são fãs da psicopedagogia e a professora Simone Lavorato é muito boa neste conteúdo. Você não pode perder. Amanhã, dia 11 de outubro, a partir das 19 horas, Psicopedagogia, Teoria e Prática com a professora Simone Lavorato. Quero voltar a falar com vocês para não deixar de participar dos sorteios. Há muitos prêmios aqui que serão sorteados ao longo desta Semana Rede Pedagógica, né? Olha, o prêmio mais valioso que nós temos na Semana Rede Pedagógica é a experiência de estarmos juntos aqui, construindo juntos essa formação, adquirindo conhecimentos juntos, aprendendo uns com os outros. Esta é a parte mais rica, deste evento. Mas também tem prêmios em livros, né? Nós somos encantados com livros aqui. Prêmios também, né? Camisa da Rede Pedagógica e também prêmios em dinheiro, né? Vamos ter 2 sorteios. Sabemos que o professor precisa de dinheiro, né, gente? Todo professor aí precisa de dinheiro, né? Então, nós vamos ter 2 sorteios, 2 Pix de R$500 cada um. Esse sorteio dos R$500 eles são exclusivos para professores, tá? Os de R$500.
Os demais, mesmo sendo estudante de pedagogia, mesmo não sendo da área, você pode participar e pode ganhar. Nós teremos vários sorteios de Pix de R$ 100, vários sorteios de kit rede pedagógica, vários sorteios também de mochilas, 5 mochilas com vários livros dentro para você que está fazendo aqui o evento, tá? Então, veja bem, o critério que é aqui comum para todos os participantes do sorteio é estar fazendo a Semana Rede Pedagógica, porque o sorteio é para quem faz esta formação. É uma forma de incentivar você a investir mais em sua própria formação, porque nós sabemos que o benefício não é só para você. O benefício é para toda a sociedade. O benefício é para as famílias. O benefício é para as escolas. O benefício é para as crianças. Então, nós queremos muito, muito, muito de coração incentivar a sua participação. Quem não se inscreveu ainda na Semana Rede Pedagógica, é só acessar semanarede.com.br. Para participar dos sorteios, você vai aí no feed do Instagram da Rede Pedagógica, tem os posts, né, lá com as inscrições, sorteio, post oficial, para você se inscrever e cumprir as regras. Ou então você acessa www.redepedagógica.com.br/sorteios. Gente, na quinta-feira, além do professor Lino, nós vamos ter aqui Luiz Carlos Cagliari, com o minicurso Alfabetização e Linguística. E ele assistiu, né, ao conteúdo da professora Mara Mansani ontem, e ele teve um monte de ideias, gente. Ele vai vir aqui responder, comentar, discutir, né, a alfabetização, dialogando aí com os conteúdos da professora Mara Mansani e também com os conteúdos de outros professores. Luiz Carlos Cagliari, a maior autoridade em alfabetização e linguística, vai estar aqui com a gente quinta-feira. Ele me falou que quer muito, muito, muito conversar com as professoras alfabetizadoras. Veja que dedicação, que coração dedicado à educação. Gente, olha, mais um recadinho aqui. Nós temos aí cupons de R$ 150, um cupom para cada participante da 11ª Semana Rede Pedagógica, para escolher um curso. Os cursos da Rede Pedagógica são cursos de 60 horas, com certificado, né? Custam R$ 200, mas com certificado ficam apenas, o preço do curso fica apenas R$ 50, tá? Então, cada participante da semana tem um cupom, pode fazer um curso à escolha. Gente, olha, nós temos vários cursos na nossa plataforma. Eu queria aqui destacar os cursos de idiomas. Olha só, nós temos cursos de inglês, de francês, o Piaget, né? Eu vi lá o professor Lino dizendo, olha, o Piaget foi o segundo não francês que deu aula na Sorbonne, mas ele falava francês, né? Se ele não falasse francês, ia ser difícil e impossível ele entrar na Sorbonne, né, gente? Então, o francês também, nós temos curso de francês, temos curso de espanhol e temos cursos de alemão. Por que que a rede pedagógica investe em curso de línguas? Quando você começa a fazer um curso de línguas, você abre uma avenida no seu cérebro para um novo caminho de desenvolvimento. Né? São novas ligações dos seus neurônios, né? São novas visões, são novos desenvolvimentos. Então, nós incentivamos muito os cursos de línguas. Quem fala uma segunda ou uma terceira língua tem a sua inteligência multiplicada, né? O seu pensamento fica mais limpo, mais claro, mais expandido. Então, nós recomendamos cursos de línguas que você pode fazer. Nós temos também cursos de, olha só, neuroeducação, né? Educação socioemocional, alfabetização, alfabetização matemática, matemática e jogos, BNCC e brincadeiras. Nós temos, gente, diversos cursos, musicalização infantil, né? Temos diversos cursos para você escolher e fazer. E pode escolher um dos cursos pagando apenas R$ 50. E quem é assinante da rede, gente, olha que interessante, né? Muitos aqui já são, pagam apenas R$ 10 por mês e podem fazer 2 cursos a cada ano.
Muito legal, né? E olha que bacana. Se você quer fazer parte da rede pedagógica, fazer as formações gratuitas, não tem condições de pagar, não tenho como pagar. Olha, esse espaço aqui é inclusivo. Você pode fazer as semanas rede pedagógica sem precisar pagar nada. Nós trazemos aqui professores, né, do mais alto nível, fazemos aqui formações de excelência e você pode fazer sem pagar nada. A gente fica muito feliz também, muito satisfeito, quando uma pessoa que não tem condições de pagar faz a formação com a gente, né, adquire novos conhecimentos, novas habilidades, depois consegue trabalhar, consegue condições, tá? Aqui realmente é bem bacana. Quem puder ser assinante é muito legal, isso ajuda o projeto, mas se você não tem condições de pagar, você vai ser muito bem-vindo, muito bem tratado aqui, porque a rede pedagógica é um espaço ético de construção do conhecimento. Nós não estamos aqui criando e vendendo produtos. Nós estamos aqui fazendo educação, fazendo juntos. Nosso propósito é muito acima, muito mais elevado que o mero propósito financeiro. Quero aqui citar aqui algumas pessoas, queria abraçar todas vocês, cumprimentar todas, parabenizar todos que estão participando dessa programação. Como é impossível, eu quero citar aqui algumas pessoas que vão ser a nossa amostra, os nossos embaixadores e embaixadoras que vão receber a nossa homenagem aqui. Começo aqui citando a Shirley Fazando. Deu aqui parabéns para a rede pedagógica, parabéns para você que faz parte da rede. Gente, olha que interessante, quem faz parte da rede pedagógica é rede pedagógica, né? Então você pode dizer isso, olha aqui, ó. Faço parte da rede, tá aqui invertido, mas dá para a gente ler, que a gente lê de trás para frente. O professor não sabe ler tudo, né? De trás para frente, fazer entrelinhas, tudo quanto é jeito. Então você faz parte da rede. Se você faz parte da rede, você é a rede pedagógica. Onde você estiver, ali vai estar a rede pedagógica, né? Um abraço também para Jeane.Teixeira. Você que é top, viu, querida? Edna Potenza. Abraço também para Socorro Ferreira 99. Ah, da caneca, né? Gente, essa Edna aprontou para cima de mim. Ela mandou uma caneca da 10ª Semana Rede Pedagógica, escrito sustentabilidade lá, com uma foto minha. Eu fiquei encantado, viu, gente? Eu já falei para vocês, todo mundo que vem aqui participar da Semana Rede Pedagógica fica encantado. Igual a Mara ontem, ela ficou encantada com vocês, que são pessoas maravilhosas, né? E a Edna aprontou isso para cima de mandar essa caneca, mandou uma para a Érica também, maravilhosa. Muito obrigado, viu, Edna? Você é muito carinhosa, nós ficamos muito felizes aqui com o presente. Está ali todo dia. Eu vejo essa caneca ali na minha cristaleira e fico bem contente, me lembro de você. Abraço aqui também para Jael.lima.3. Abraço também aqui, ó, para Veri_Ribas. Abraço também para Alan_mais_esporte. Olha só, abraço, Andreia. Abraço também para Rose_Alves_32. Abraço para Nana Sil. Que legal, né? Nana Sil, dizendo que a rede pedagógica é sempre top, né? Porque a rede somos nós, né? Que legal, Edna. Nós também adoramos vocês, viu, querida? Bem legal, né, gente? Carlos_Alexson. Gente, eu falei que tem um monte de homem participando aqui, né? Da rede pedagógica, da comunidade, inclusive com vídeos. Nós postamos hoje um vídeo de um professor, né, de crianças da Turquia. Que legal, gente. Os homens também são muito criativos, né? O espaço, logicamente, é dominado pelas mulheres, né, gente? O espaço da educação infantil e dos anos iniciais é um espaço, né, predominantemente feminino. Que beleza, né? Esse espaço feminino, né? Onde a mulher está, né? As coisas acontecem sempre de uma forma mais agradável, eu vou dizer assim, com perdão aqui dos homens. Mas os homens também são muito bem-vindos aqui na rede pedagógica, até para aproveitar este ambiente, né, bem feminino e também para temperar este ambiente com a sua, né, com as suas qualidades também. Homens e mulheres são todos iguais, cada um tem o seu valor, né? Ninguém é melhor do que ninguém. E aqui na rede pedagógica nós somos todos iguais
Estamos todos unidos no mesmo propósito. Gente, amanhã a gente volta com a professora Simone Lavorato, às 19 horas. Eu espero vocês. Não deixem de se inscrever no evento. Não deixem de participar também dos sorteios. E, mais uma vez, eu quero lembrar vocês para fazerem comentários. Todos estes vídeos, essas lives, ficam gravadas no YouTube da Rede Pedagógica, que é www.youtube.com/Rede Pedagógica. Esse é o endereço do canal da rede, www.youtube.com/sedcanal/Rede Pedagógica. É só colocar no Google também, Rede Pedagógica YouTube, que já aparece esse canal. Então, todos esses conteúdos ficam gravados lá. Você pode ir lá, colocar perguntas, comentários, responder perguntas. Eu até quero agradecer aqui, gente, a Celândia, que estava aqui respondendo perguntas. Então, alguns perguntam, quem já sabe a resposta vem e já responde. Muito bacana. A educação em rede é isso. Vamos fazer, então, gente, uma explosão de aprendizagem nos fóruns, no YouTube, com comentários, né? Todo mundo aqui é professor, então vamos ajudar os colegas, né? Vamos discutir de forma respeitosa, debater as ideias, que todos vamos ganhar com isso. É ganha, 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 ganha. Todo mundo ganhando, né? Ganhando em rede. Gente, muito bacana. Quero mandar aqui um último abraço aqui para Ana.Pimentel.37/2019. Muito legal, gente. Tchau, até amanhã.